hemodinâmico, tá? O que é perfil hemodinâmico, né? Perfil hemodinâmico, o que quer dizer a palavra hemodinâmica, né? Hemo vem de sangue e dinâmico vem de movimento, né? Então, como é que está se movimentando, como é que está acontecendo a dinâmica circulatória do seu paciente? Basicamente é isso. E a gente chama isso de perfil hemodinâmico, né? Então, para que serve? Por que nós temos que ter uma boa ideia, se não uma ideia perfeita e excelente do perfil hemodinâmico e de como é que está o seu paciente neste quesito clínico? E vou reforçar aqui, são parâmetros clínicos, são parâmetros que não custam nada para você classificar o seu paciente, você pode fazer isso o tempo todo, de forma dinâmica, de forma que a gente chama de o que é? Esqueci a palavra, mas é que você vai repetindo, né? O que? Esqueci a palavra que eu queria. Mas enfim, é uma estratégia clínica que você consegue ir fazendo minuto a minuto, se você quiser, de 30 em 30 minutos, de 20 em 20 minutos, para você conseguir entender para onde está indo o seu paciente. Então, a avaliação de pacientes através dessa classificação de perfil clínico hemodinâmico é um método não invasivo. Ele é de fácil aplicação, permite a monitorização dos seus pacientes de forma contínua e ele auxilia o médico veterinário nas tomadas de decisão com custo extremamente reduzido. Basicamente, o instrumento é você, o seu próprio corpo e instrumentos baratos, estetoscópio, enfim, talvez um aparelho de pressão, um dopplerzinho vascular, enfim, que não é caro. E a aplicação dessa classificação, associada a outros métodos invasivos e não invasivos de monitorização, que você pode ou não ter na sua mão, pode nortear o tratamento dos pacientes, tá? E aí contribui para a redução da mortalidade na maioria dos serviços médicos veterinários, tá? Isso é provado. Durante a explanação aqui eu vou mostrar acho que 3 referências de trabalho que vocês podem consultar. Um é de medicina humana, na verdade 2 são de medicina humana, porque eu peguei um quadrozinho bem legal que eu acho que vale a pena vocês terem. Sobre isso, então é fato, é óbvio que quando você faz a monitorização e classifica o perfil hemodinâmico do seu paciente, você sabe para onde ele está indo, você consegue intervir com decisões adequadas, terapêuticas, para conseguir organizar e arrumar, né? Enfim, intervir de forma a fazer a homeostase, fazer a estabilidade do seu paciente e, obviamente, isso reduz a mortalidade dos seus pacientes e ajuda na recuperação, mesmo que o problema hemodinâmico não seja o problema primário, tá? E para falar de avaliação de perfil hemodinâmico do paciente, a gente tem que pensar em 2 coisas básicas, que é como que está a congestão, se é que ela existe, e como é que está a perfusão, né? E o que é congestão e perfusão? Né? Pensando no sistema circulatório, a perfusão é a capacidade do sistema circulatório como um todo de manter a perfusão, basicamente manter a pressão arterial média. É um objetivo sempre da homeostase do corpo por vários controles intrínsecos e extrínsecos de vários órgãos que estão participando do sistema circulatório, tá? De forma ativa ou de forma mais ativa, de forma menos ativa, dependendo do órgão em questão, que vai garantir, que vai preconizar, priorizar o objetivo de manter pressão. Então, perfusão, a gente pode quase que igualar a pressão do seu paciente. Se ele não tem pressão arterial, ele não perfunde os tecidos e órgãos. Obviamente, isso vai causar problemas, certo? Então, você vai classificar, você vai entender o seu paciente pela perfusão dele, como é que ele está. Daqui a pouco a gente vai passar pelos parâmetros que ajudam a gente a clinicamente perceber como é que está a perfusão do seu paciente. E, por outro lado, a congestão, que é a capacidade do sistema circulatório de retirar, de fazer a drenagem venosa, a capacidade de receber o sangue da periferia dos órgãos e tecidos para a circulação central. Então, esse paciente ele está com capacidade de receber, de não acumular, de não haver um congestionamento, como se fosse um congestionamento de carro mesmo, né? O que acontece com o congestionamento de carro? O primeiro para por qualquer motivo, para um atrás dele, vai parando tudo para trás.
quando o sangue vai demorando para ser drenado pelo sistema venoso, ele vai acumulando para trás. O que é que tem atrás do lado direito do coração, que é para onde, né, na circulação central, o sangue vai chegar, né, no átrio direito, tudo tem para trás. Então tem os vasos hepáticos, enfim, tem todos os outros vasos que vão culminar em edema de membro, em ascite, em efusão pleural, às vezes até efusão pericárdica. Tá? Então, os parâmetros clínicos de congestão também são tranquilos de você. Se você tiver o critério, se você lembrar, se você tiver calma para fazer o exame físico correto, você vai conseguir identificar padrões de congestão do seu paciente. E quando nós estamos falando de perfil hemodinâmico, a gente tem uma regrinha de como nomear, de como classificar esse paciente perante esses dois conceitos de congestão e perfusão. Então, vamos lá. Esses sinais clínicos, né? Enfim, a gente não fala muito sintomas aqui na medicina veterinária, sintoma é uma palavra um pouco mais para a medicina humana, mas enfim, os sinais clínicos de congestão e perfusão são o que permite a avaliação desse perfil hemodinâmico do seu paciente. Então, quando a gente pensa na congestão do paciente, a gente considera ele úmido se ele está congesto, ou seja, há um problema na drenagem venosa, há um problema na circulação que retira, traz o sangue periférico para a circulação central. Se ele está com um problema nesse sentido, a gente fala que ele está úmido. Ou não, se ele não tem congestão, ele não tem problema de drenagem venosa, ele não tem nenhum sinal clínico de congestão, de drenagem venosa, ele é um paciente que a gente chama ele de seco, certo? Então, ou ele está úmido, congesto, ou ele está seco, ausência de congestão no exame físico, no exame clínico, tá? E quanto à perfusão, a gente considera o paciente frio se ele está perfundindo mal. O que acontece? Por que a gente pensa em frio? Pensa num paciente que está perfundindo mal. As extremidades dele ficam primeiro frias. Então você pega na patinha, pega na pontinha das orelhas, você percebe que aquela extremidade está fria, ou seja, o corpo não tem capacidade de ir até o final da perfusão. Ele vai perfundindo até certo ponto, mas nas extremidades, que seria o último ponto onde o sangue teria que chegar, né, o ponto final, vamos dizer assim, antes de começar a drenagem venosa, ele não está chegando. E aí ele não leva a temperatura, entre outras coisas, né? Então ele não perfunde, aquele paciente ele fica frio. Então você chama ele que não está perfundindo, do paciente frio. E se ele está perfundindo bem, ele é um paciente quente, né? É muito comum, por exemplo, quando eu faço, às vezes, algumas pericardiocenteses, o paciente ele não perfunde, porque ali tem muito líquido em volta do coração, há uma limitação enorme para o débito cardíaco. Assim que a gente perfura o pericárdio, é questão de segundos para as extremidades do paciente reaquecerem, porque ali a gente restabelece muito rapidamente a função sistólica, a função de bomba do coração que está ali sendo comprimido pelo líquido em volta dele, e rapidamente a gente percebe o aquecimento das extremidades do paciente. É bem perceptível clinicamente o resultado de uma pericardiocentese, por exemplo, que é um dos casos, né, efusão pericárdica, quando acumula ali líquido entre o coração, o miocárdio e o saco pericárdico. E isso restringe muito o enchimento do ventrículo esquerdo e aí, obviamente, restringe muito o débito cardíaco. E o débito cardíaco ele é diretamente proporcional à pressão arterial, né? Então, para vencer a resistência periférica, né, enfim, não vou entrar nos detalhezinhos da fórmula da pressão arterial aqui, não é a intenção dessa palestra, mas para vencer a resistência periférica, a gente precisa de força de bomba. E a bomba só é fornecida pela força muscular, especialmente do ventrículo esquerdo. E se ele está restringido, o débito cardíaco, que é o quanto ele bombeia por minuto, fica diminuído e aí a gente não tem perfusão. Então esse paciente fica frio. Depois que você restabelece isso, quase que totalmente, quando a gente faz a infusão pericardiocentese, e quase imediatamente, a gente percebe muito rapidamente o paciente se reaquecer, as extremidades se reaquecerem. Então, com essa avaliação desses parâmetros, você vai classificar o seu paciente em quatro tipos básicos de perfil hemodinâmico, né? Então você tem o perfil que é chamado de A, a gente tira essa nomenclatura da medicina humana, você não precisa decorar A, B, C e L, você pode simplesmente quente e seco, quente e úmido, quente e frio, frio e úmido,
frio e seco, mas a gente chama de perfil A aquele que é considerado quente e seco, ou seja, ele não está congesto e está perfundindo bem. É o paciente estável, o paciente bem, o paciente normal. A maioria dos pacientes que não tem alteração hemodinâmica, eles chegam quente e seco. Você mede pressão, enfim, daqui a pouco nós vamos entrar nos parâmetros clínicos, mas você mede a pressão dele, você vê que ele está perfundindo bem e você vê que ele não tem sinais de congestão. Tá? O perfil B é a apresentação mais comum, e inclusive em medicina humana, tá? Em veterinária também. É aquele quente e úmido. É o típico paciente que ele é cardiopata, ele tem doença de válvula e ele faz um edema pulmonar. Então o paciente está congesto. Um dos sinais clínicos de edema pulmonar é a crepitação pulmonar, ou seja, ele está com congestão pulmonar que piorou tanto que fez até o edema, mas ele ainda perfunde bem. As extremidades estão quentes, então ele é um paciente quente e úmido, né? Então, esse é muito do paciente que chega para a gente, tanto às vezes na consulta cardio, às vezes, quanto aquele paciente que chega no hospital onde você está trabalhando, e ele chega ali úmido demais, mas ainda com pressão boa, ele ainda perfunde bem, tá? O perfil C, ele corresponde a cerca de 20% dos casos, isso em medicina humana, que a gente tem mais trabalho, a gente não, né, os médicos humanos, tem mais trabalho quantificando isso. Eu olho para essas estatísticas humanas, eu vejo que é bem parecido com a nossa estatística, seja qual seja o motivo do problema e da causa da desestabilização hemodinâmica. Nós temos nossas doenças que ocorrem em diferentes prevalências e diferentes morbidades do que a medicina humana, mas afetam de forma mais ou menos similar, dependendo da causa, o sistema cardiovascular e vão chegar mais ou menos nessas, na minha percepção clínica, né? Não é um estudo isso, é uma percepção pessoal minha. Realmente a gente tende a ter esse paciente frio e úmido muito menos do que o quente e úmido. Então, o frio e úmido ele nem perfunde bem, ele ainda está com problema de congestão. Esse paciente ele é o mais difícil de você lidar, né? Porque você precisa perfundir, mas ele ainda está hipervolêmico algumas vezes, né? Então, como é que você vai tratar esse paciente? É o paciente que normalmente precisa de cuidados intensivos. Às vezes você precisa de uma UTI, de alguém em cima desse paciente o tempo todo, minuto a minuto. Às vezes você precisa de 2 bombas de infusão, uma com medicação vasoativa, inotrópica positiva, e outra com algum vasodilatador mais potente ou menos potente, talvez usar um diurético e acompanhando a pressão minuto a minuto daquele paciente, né? Ele é o mais crítico. Ele é aquele paciente que fatalmente ele vai fazer uma síndrome cardiorrenal, possivelmente, né? Quem estava na palestra da síndrome cardiorrenal, se você não perfunde os rins, eles vão entrar em insuficiência renal aguda, né? Ou eles vão reagudizar se for um paciente que já é crônico, enfim. Então é um paciente que você precisa de cuidados intensivos. Se você tiver uma UTI para encaminhar esse paciente, ou se você tiver na UTI, você precisa de alguém em cima desse paciente o tempo todo e precisa cuidar muito bem de como você vai lidar com esse paciente, né? Ele é um paciente que ele vai ter um prognóstico pior, né? Então a gente pode usar, devemos usar, inclusive, o perfil hemodinâmico para inferir algum prognóstico, né? Então você espera que o paciente quente e seco não tenha problemas circulatórios, você espera que o frio e úmido ele tem que passar por uma luta para poder ser restabelecido, né? Então é importante, além de você conseguir tomar decisões terapêuticas para conseguir de forma específica e minuciosa, não é a palavra, mas personalizada, fazer com que aquele paciente se recupere hemodinamicamente. Você precisa entender o perfil dele. E o último perfil, que é o perfil que a gente chama de L, né, que é o perfil frio e seco. É aquele paciente que ele não tem congestão e ele está perfundindo mal, né? Então, esse paciente ele precisa de tratamento normalmente imediato, é um paciente que pode ter tido uma hemorragia muito rápida, às vezes por um atropelamento, por uma fratura exposta, e ele não está congesto, mas ele precisa de volume, porque ele perdeu, então ele não perfunde. Esse paciente é um pouco mais simples de você lidar com o perfil hemodinâmico, não necessariamente com a doença que causou o problema, né, mas você pode simplesmente
perfundir esse paciente com uma prova de carga, com bastante volume de fluido, em um curto período de tempo, né? Então você consegue restabelecer a volemia e ele não tem problema de ficar congesto, porque ele está bem, ele normalmente não é insuficiente cardíaco, ele não tem problema de bomba, ele vai responder, na grande maioria das vezes, a não ser que tenha mais coisa acontecendo, a uma prova de carga, a um aumento de volume de uma forma mais rápida com relação ao tempo e volume que você usa, tá? Basicamente são esses 4 perfis. Então você, apenas clinicamente, consegue, se você não tiver como medir a pressão, você consegue pegar o pulso daquele paciente, você consegue sentir o pulso. O exame clínico precisa ser praticado, né? Vou fazer um parênteses aqui, então não esqueçam de fazer o exame clínico no seu paciente toda vez que você tiver chance. Para você acostumar o seu tato, né, a perceber ali como é que é o pulso do seu paciente, como é que ele está, para você saber se tem um pulso muito forte, se está um pulso fraco, se é um pulso rápido, se ele está com normosfigmia, se está com hiposfigmia, né? Às vezes eu tento até ensinar o meu cliente, quando passa em consulta cardiológica comigo, a, a pegar o pulso, né, na artéria femoral ali, do paciente. Às vezes em casa eu pergunto, e aí, como é que está o pulso? Você consegue perceber? Porque às vezes percebo, não consigo perceber, percebo sim. Então eu já tenho ideia, até por uma ligação, enfim, por comunicação com o meu cliente, e como é que está o perfil hemodinâmico do meu paciente, mesmo à distância, né? Então, se você treina alguém, pode ser o tutor que você atenda, você consegue ter informações que podem ser determinantes para a decisão ali mesmo à distância. Muito bem. Bom, eu peguei essa tabelinha, talvez esteja pequeno para vocês verem aí, mas aqui está a referência para vocês pegarem, é um trabalho humano. Eu achei bem legal porque tem bastante parâmetros que possam sugerir para a gente não esquecer de fazer com os nossos pacientes. Depois eu peguei um trabalhinho veterinário que também traz alguns parâmetros para a gente poder lembrar de avaliar, ter como uma listinha, para não esquecer dos parâmetros e quando começar a ticar, né? Falar, pô, esse tem, esse aquele tem, aquele não tem, para você entender e falar se está congesto, se não está, se está perfundindo, se não está. Então, a gente pode transferir um pouco desse conhecimento da medicina humana para nós. E daqui a pouco a gente vai pegar uma tabelinha veterinária. Então, dispneia progressia aos esforços. É um pouco difícil, porque o nosso paciente fica dispneico por outros motivos, né? Mas, levando em conta que a gente exclui dor e a gente exclui calor, e ele está com dispneia, você precisa pensar que ele está podendo estar congesto. Ortopneia, sim, ortopneia, claro que a posição ortopneica no ser humano é diferente do nosso paciente, mas eles fazem posição ortopneica, né? Para quem não sabe, ortopneia, o nosso paciente quadrúpede, né? Ele afasta os membros da frente, estica o pescoço e fica assim. Normalmente é uma dispneia expiratória se tiver edema, né? Mas pode ser inspiratória por outro motivo. Enfim, então a posição ortopneica. Taquipneia, e aí a frequência respiratória dos nossos cães tem que passar de 40, 50, 60 para a gente pensar que está taquipneico, tá? É um pouco maior do que a frequência respiratória humana. Aqui está 22, enfim. Esforço respiratório, de novo, o desconforto, eu gosto de chamar de desconforto respiratório. A gente percebe que o paciente ele não consegue deitar direito para dormir, se ele deita de lado, que é a posição preferível para eles dormirem, eles não conseguem porque o pulmão para baixo fica pior no edema, possível edema. Então eles levantam e fica naquele deita-levanta, às vezes dormem em decúbito external, e aquele paciente que está tão cansado que ele nem consegue dormir, ele está se preocupando muito mais em respirar do que em dormir. Então é um paciente que às vezes chega para você, você dá um conforto, você põe no oxigênio, ele já descansa, ele já começa a querer dormir, né? Quando você começa a restabelecer, ele se percebe muito isso. Turgência jugular, aqui é 45 graus porque é o paciente que está em decúbito, né, dorsal, em posição de supino no ser humano. Nós podemos ter turgência jugular, então você tem o pulso jugular, né, que não é comum, não é para ter, ou você tem mesmo a dilatação da jugular. Então você pode perceber isso em cães que estão hipercongestos, tá? Refluxo hepatojugular, eu acho que a gente não consegue avaliar. Galope de terceira bulha é possível ver,
né, ou ritmo de galope, ou galope de terceira bulha, principalmente em cães que têm a dilatação do coração evidente, né, muito acentuada. A gente consegue começar a ouvir a terceira bulha. Para quem nunca ouviu terceira bulha, no canal do YouTube da Mobilivet tem uma lista só de auscultação. É eu traduzindo o material em inglês e colocando os áudios das auscultações dos pacientes. Lá tem um áudio, se não um, tem dois, talvez, de um paciente com doença de válvula mitral, né, degenerativa avançada, com dilatação do coração, e ele aparece a terceira bulha, dá para ouvir bem legal, dá para treinar a ausculta cardíaca lá com aqueles vídeos. São 27 vídeos, se eu não me engano, é uma lista grande, são vídeos curtos, dá para você, quando pegar um trânsito aí, ficar escutando lá os sons cardíacos das patologias, tá? É bem legal para treino aquela lista. Estertor pulmonar, que a gente não chama de estertor, né? A gente chama de crepitação pulmonar. Edema dos membros, tá? Então, é edema de membro, edemas ventrais, edema de subcutâneo, em outros lugares, né? Enfim, por causa da posição do nosso paciente, que é quadrúpede, a gente tem edema em outros pontos do que no ser humano. Ascite, mesma coisa, acúmulo de líquido, bem fácil a gente perceber no exame físico. E podemos ver em exames complementares, né? Cardiomegalia, principalmente aumento do lado direito do coração, no raio-x dos nossos pacientes. Hipertensão venocapilar ou derrame pleural no raio-x. A hipertensão venocapilar é difícil a gente ver, né? Eles fazem o diagnóstico no ser humano com cateterismo, mas a gente pode ter hipertensão pulmonar no ecocardio. Aqui eles não mencionam o ecocardio, mas para a gente o ecocardio é importante para ter parâmetros, principalmente para avaliar a função do lado direito do coração e casos de cor pulmonale, né? Cor pulmonale, para quem não sabe, não tem costume de ouvir o termo, é uma doença primária respiratória que afeta o lado direito do coração. A gente pode ter congestão nesses pacientes. A gente consegue detectar isso no eco, principalmente se for um quadro mais avançado. Então, são vários pontos que a gente consegue clinicamente, a grande maioria deles, né, detectar com exame físico completo, com calma, com precisão, e perceber se esse paciente está congesto, tá? E, por outro lado, como é que a gente vai avaliar a pressão? Então, a perfusão. Olhando para a pressão, então, se você não sabe medir pressão, você não sabe a técnica, você não sabe os pontos que podem influenciar, quais são os gaps da técnica, o que você pode fazer que não dá certo, ou que você pode confiar com toda certeza, com 100% de certeza, no valor que você está obtendo na hora de medir pressão do seu paciente. Se você não sabe isso, você tem que passar lá para o curso, pelo menos no módulo 1 de avaliação cardiovascular de pequenos animais do meu curso, tá? Então lá a gente destrincha toda a técnica que a gente sabe que deve fazer, escolha dos manguitos, como é que você tem certeza absoluta que tem ou não tem pressão aumentada ou diminuída. Então a gente passa por lá e aprende na prática, sai fazendo, tá? Então a pressão menor que 90 milímetros de mercúrio não dá para perfundir corretamente, tá? Em pacientes hipertensos, né, imagina que você tem um paciente hipertenso por algum motivo específico, né? Lembrando que na veterinária as hipertensões sistêmicas normalmente são secundárias, né? Diferente do paciente humano que tem hipertensão sistêmica sem um motivo específico. A gente normalmente, quase todos os pacientes que são hipertensos têm um motivo sistêmico associado, a gente precisa ir atrás dele. Então vamos supor que você tem um paciente com motivo, ele é diabético, tem hiperadreno, ele, enfim, é nefropata, ele era hipertenso e agora ele está hipotenso. Ou com menos de 110, que 110 seria uma pressão ainda razoável, mas é um paciente que era hipertenso, então ele vai estar com pouca perfusão. Você precisa entender isso, precisa saber, precisa estar monitorando o seu paciente para não perder esse ponto de detecção de pressão que está caindo muito rápido, tá? Fadiga, óbvio, né? Nossos pacientes também vão ter cansaço fácil quando eles não estão perfundindo legal. Extremidades frias. É muito fácil você perceber os cães, os felinos, enfim, se eles ficam com a pontinha da orelha muito friazinha e às vezes com as patinhas frias mesmo, né? O coxim plantar fica frio. Então você consegue perceber isso de forma relativamente fácil. Sudorese não, a gente não tem sudorese nos nossos pacientes. Desorientação, ele pode ter, então toda vez que está com pressão baixa, ele pode ter pré-síncope, ele pode ter descoordenação motora. Alguns pacientes podem ser confundidos com o relato do tutor de convulsão, porque ele perde o equilíbrio, cai, fica tentando se levantar, mas não é uma
contração tônico-clônica, ela é simplesmente o paciente tentando se levantar. Você pode medir o lactato, né? Ele pode estar elevado em pacientes que têm, especialmente que têm lesão miocárdica. Aqui nos pacientes seres humanos é muito comum eles fazerem lactato, porque infarto agudo do miocárdio é muito comum. Nos pacientes isso não é comum, mas eles podem ter lactato elevado. E podem ter náusea, né? Podem ter vômitos, né? A gente não percebe sudorese, eles não fazem sudorese, mas eles podem ter náusea. Isso é comum no paciente hipotenso, tá? Então, peguei essas características de trabalho humano e tentei transpor para nossos pacientes veterinários. E aqui tem uma próxima tabelinha desse outro trabalho aqui. E esse trabalho ele é veterinário, ele traz uma listinha também dos sinais de congestão e de hipoperfusão, tá? Então veja que a crepitação pulmonar bilateral, pode ser unilateral também, tá? Mas bilateral é notório, muito fácil você perceber na ausculta que está crepitando, né? Edema de membros ou edema de subcutâneo, principalmente edema ventral, né? Sinal de Godet positivo, né? Aquele que você aperta a pele e fica assim, com a marca do seu dedo, aquilo. Ingurgitação jugular, como a gente viu, o ser humano também tem. O reflexo hepato-jugular positivo. O que é esse reflexo hepato-jugular? Quando você pressiona na palpação abdominal, você pressiona o fígado ali, né, bem cranial, perto do tifoide, e você vê a ingurgitação jugular. Não é tão simples fazer isso nos nossos pacientes, né? Ainda mais se ele estiver hiperventilando, se ele estiver ofegante. Mas diz que é possível. E presença de terceira bolha cardíaca. Veja que os sinais clínicos, eles realmente se conversam, né? Tanto na medicina humana quanto na nossa veterinária. E os sinais de hipoperfusão. Então, lactato sérico maior que 3,2 milimols por litro. O delta T central, enfim, o que é o delta T, né? A variação de temperatura. Isso é um jeito difícil de falar que as extremidades estão frias, né? Então, você mede a temperatura das extremidades e mede a temperatura central. Claro, quando você tem uma monitoração que possa fazer isso com precisão, se tiver mais que 6 graus de diferença, ele está hipoperfundindo, tá? Essa sigla que eu esqueci de verificar, vou deixar para depois, a gente pega depois do trabalho e vê essa sigla AVDN aqui. Frequência cardíaca alta, de novo, é um paciente que está lutando para perfundir, né? Então ele está lutando para manter a pressão arterial média. Então o que o coração está? Ele está hiperestimulado, ele tem todo o sistema simpático está agindo ali, então ele vai ter frequência cardíaca alta, mesmo não sendo adequado para aquele porte. Então, se pegar um Yorkshire de 1,8 kg, vai ter 180 de batimento por minuto, ok, mais ou menos normal, está só estressado. Agora, se você pegar um pastor alemão com frequência de 180 por minuto, ou mais, certamente ele pode estar com problemas sérios para perfundir, tá? Tempo de reperfusão capilar, né? Maior que 2 segundos, também é um sinal de baixa perfusão. Isso também é uma coisa que eu treino os meus tutores, né, que passam em consulta comigo para tentar avaliar, porque eu estou com pacientes, enfim, com muito diurético, às vezes, né, hipervolêmicos, e a gente, às vezes, pode apertar a mão no diurético mais do que a gente gostaria, ou eles podem responder mais do que a gente esperava, e eles ficam com o TPC reduzido, então é importante fazer o TPC. Claro, tem pacientes que são agressivos, né? Não vai fazer o TPC ali na gengiva, ali na mucosa jugal. Você vai lá na mucosa peniana, na mucosa vulvar. Dá para fazer também, né? Mas se eles estiverem com muita ativação do sistema simpático, eles vão estar também muito hipocorados nas extremidades. Pode ser difícil você fazer o TPC, tá? E medir a pressão arterial, com pressão arterial abaixo de 90 milímetros, ele está hipoperfundindo com certeza, né? Aquilo que a gente falou lá no trabalhozinho humano, no slide anterior, pode também ser transportado para cá. Então, você tem um paciente que está hipertenso, está difícil de controlar, ele fica lá 170, 160, lá com medicação, de repente ele vai para 100. Isso tem que chamar a sua atenção, você tem que ter o histórico desse paciente para identificar que essa hipoperfusão está acontecendo. Então, hemodinâmica, gente, é dinâmico. Vocês têm que saber de onde veio e para onde está indo o seu paciente, tá? E você consegue fazer isso com sinais clínicos, tá? Medir uma pressão, equipamento é barato, o resto é clínico. Alguns exames bioquímicos, né, o lactato sérico,
também não é nada absurdo você ter acesso a isso. Desculpa que tem uns mosquitos. Eu estou com a janela aberta, está calor e eles estão invadindo aqui por causa da luz. Então, não liguem se eu estiver abanando aqui. Não estou louco ainda. Aqui eu trouxe, para finalizar, um resuminho de um quadrinho que você pode imprimir e colocar ali na sua internação para treinar o seu auxiliar, seu enfermeiro, ou treinar um colega que está recém-formado, chegando lá para dar plantão no seu internamento, lá na sua internação, ou que está trabalhando, enfim. É o básico de perfil. Então, lembra que ele tem que estar em repouso, né? Por isso que está escrito ali congestão em repouso, baixa perfusão em repouso. Por quê? Porque a fisiologia do exercício é outra história, né? Se o paciente está agitado, se debatendo, sei lá por qual motivo, ou ele é muito arredio, enfim, você tem que tomar cuidado que vai ter alterações de perfil, de pressão, enfim. Então, lembrar que você tem que fazer mais ou menos isso, esse tipo de avaliação clínica no paciente em repouso. E aqui você tem o perfilzinho, né? Perfil A, quente seco, aquecido, com diurese preservada. Então você tem que, com o paciente internado, é possível fazer isso, né? Você vai avaliar o débito urinário do seu paciente, né? Então, débito urinário e pressão arterial. E todo o resto de função de parâmetros clínicos. Então, ele está sem sinal de congestão, está com débito, está legal, está alerta. O perfil B é aquele quente, mas ele está úmido, né? Então ele está aquecido, tem diurese preservada, ele está alerta, ele tem função renal mantida, mas ele está com ortopneia, ele está com turgência jugular, está com estertores, crepitantes no pulmão, está com ascite. No nosso caso, dos nossos pacientes, ele tem edema de membro, ele tem sinal de Gaudet positivo, ele tem edema de subcutâneo na porção ventral do abdômen, na porção ventral do pescoço. Você percebe isso, tá? O perfil D é aquele que ele é aquele cara que pode ter tido uma hemorragia ou uma desidratação muito rápida e ele perdeu volume. Então ele está seco, ele não tem congestão, mas ele não está perfundindo, né? Então ele está com a pressão baixa. Esse é o paciente que você consegue restabelecer de forma relativamente fácil. É só você conseguir dar volume, desde que não esteja anêmico, né? Que você não vai hemodiluir para o seu paciente. Você pode quase sem medo fazer uma prova de carga, enfim. Claro, são recomendações muito gerais aqui que eu estou falando, né? Então, todo tratamento tem que ser personalizado. Então, tomem cuidado para não identificar de forma errada o perfil hemodinâmico e tomar decisões erradas ali, né? Então, revejam o perfil hemodinâmico, tenham certeza, usem todo o conhecimento que estou passando aqui, e aí você consegue restabelecer rapidamente esse paciente. E o perfil C, ou L, né? Ele é aquele perfil, não, L é o D, né, que eles falam lá. Enfim, frio e seco, por isso que cada um usa uma letra. É melhor quente, seco, quente e úmido, frio e seco, e o frio e úmido, né, que ele é frio e congesto. Esse é o paciente que precisa de internação, ele precisa de UTI, provavelmente. Ele é um paciente que às vezes você só consegue resolver a congestão respiratória e edema pulmonar intubando com pressão positiva, né, com respirador, para você depois não se preocupar mais com a parte de congestão e edema pulmonar e se preocupar só com a parte de perfusão, porque o respirador vai resolver a parte respiratória, né? Ele vai empurrar de volta o líquido para tirar do alvéolo por pressão positiva. Então é uma das formas de conseguir estabilizar esse paciente, né? Então ele precisa de um cuidado intensivo, tá? Não dá para um paciente frio e congesto você tratar ele de uma forma em lugares que tem pouco recurso, tá? E nós estamos falando de UTI mesmo, não tem jeito, você não consegue restabelecer esse paciente. Se conseguir é muito difícil, enfim, você vai ter que contar com sorte para você conseguir, e não é o que a gente quer, contar com sorte com os nossos pacientes. A gente quer ser competente, tomar decisões corretas, e essa é a hora de recomendar uma UTI, tá? Muito bem, senhores. Eu espero não ter falado muito rápido. Eu não falei das perguntas, né? As perguntas, se houverem, mandem no chat. Agora, no final, eu vou respondê-las. Então, se ainda tiver alguma pergunta que o pessoal ainda não mandou no chat, eu não sei, não estou acompanhando o chat, o pessoal do staff aí, o Fábio, está me ajudando, está acompanhando. Se tiver perguntas, ele vai introduzi-las em 1 minuto. Eu quero agradecer imensamente a atenção. Foi uma aulinha aí mais ou menos rápida, né, uns 40 minutos aí, mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho da minha experiência, alguns exemplos e trazer os conceitos básicos, né, de análise hemodinâmica.
Isso é bem simples, relativamente simples, né? Ele depende muito mais de exame físico do que outras coisas invasivas ou não invasivas, ou equipamentos mais caros. Então, é totalmente possível você fazer com esteto e só, né? Às vezes só com esteto e a sua mão, o seu corpo como instrumento. Então, não tem como você não conseguir fazer essa avaliação, e ela é fundamental para a decisão terapêutica e até para prognóstico do seu paciente. Eu vou aqui repassar a nossa, lembrar, né, dos nossos cursos. Então, 4 e 5 de novembro, avaliação cardiovascular em pequenos animais, módulo 1 e 2. E agora, eu acho que depois de responder as perguntas, se houverem, nós vamos fazer o sorteio para quem ficou aqui na live, né? São 5 vouchers de 50% de desconto para os nossos cursos agora no final de semana que vem. Então, eu acho que o Fábio já abriu o áudio. Tem pergunta, Fábio, para a gente responder? Não veio nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu Ok, estou aqui no excelente. Quer papinho. dizer que a minha aula foi excelente, ninguém ficou com dúvida. Tá perfeito. Deixando claro para o pessoal aí, que quiser participar do sorteio, importante se inscrever no link que está no chat. Estou vendo algumas pessoas aqui online que eu não estou encontrando a inscrição no link, tá? Se Então, você, peço para quem tiver interesse em participar do sorteio, aí eu vou dar 2 minutinhos para a gente poder puxar todos os nomes e gerar aí a nossa roleta sorteadora, né? legal. Se quiser, você consegue chamar o nome das pessoas que não estão, você consegue a lista de quem não está, ou É que é complexo, porque às vezes o não, né? nome não é tão Não é o simples mesmo assim. nome de cadastro de entrada na plataforma aqui da Exatamente. nossa live. Então, pessoal, você que entrou porque alguém compartilhou o link com você e você quer participar, você precisa deixar os seus dados, tá? A gente não consegue sortear para quem não deixou os dados. E quando vocês deixaram os dados conosco? Lá na inscrição pelo Simpla, pelo nosso link prioritário para entrar aqui na live. Se você recebeu o link de alguém, você não chegou a ir até o Simpla. Então, eu peço que ou vocês compartilhem aqui, pode ser por aqui, Fábio, no chat também, Isso, aí no chat já tem pode, o link. pode ser no chat, mas pelo chat você obrigatoriamente tem que ir para o link, ou dá para colocar os dados no chat? É mais fácil se você se preencherem a inscrição, mas A eu posso inscrição. colocar aqui manualmente também no sorteador. Tá, se você tiver dificuldade de acessar o link do Simpla para colocar os seus dados para você participar dos sorteios, você pode escrever aqui no chat, tá? Lembrando que os cursos são presenciais, tá? Ocorrem em Santo André. Então, para quem Exato. não puder participar aí, né? A gente recebeu da outra vez pessoas vindo de outros estados, né? Então, é plenamente possível aí. Vieram pessoas do Rio de Janeiro, de outros lugares, mas quem também não puder participar nos dias 4 e 5 e acabar sendo sorteado, quiser doar o seu voucher para outra pessoa, a gente vai sortear novamente, né, Isso é para o próximo. lembrando que você pode doar o seu voucher para quem ainda não está inscrito, não fez ainda a matrícula no curso, tá? Você não vai poder doar o desconto para quem já está inscrito e já fez a matrícula no curso. Bom, acho que quem tinha para se inscreveu, Renan. E entendo que aqui eu vou gerar agora a lista final. Ok. Enfim, um minutinho mais e eu já projeto a minha tela. Legal. Então tá, em algum minutinho a gente vai rolar nossas roletas para os 5 descontos, 5 vouchers de 50% de desconto para os nossos cursos agora do dia 4 e 5 de novembro. Eu ainda estou com a minha tela aqui, né? Você quer que eu pare de compartilhar já a minha? Sim, pode ser. Estou gerando aqui a última lista, só mais Ok, alguns segundinhos. mais alguns instantes. Lembrando que a gente vai checar, né, se vocês ficaram na live o tempo todo. Nós não vamos sortear para quem entrou só agora no final. Nós vamos sempre verificar se houve a presença integral dessa pessoa na live. Nós temos como checar se você esteve o tempo todo conosco aqui. Então, enfim, já vou compartilhar aqui, então.
favor, me digam quando estiverem vendo minha tela. Ok, eu já estou vendo. Beleza, o feed da tela chegou. Perfeito. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos nessa live. Nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui hoje presentes. São Paulo, Paraná, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás e Sergipe. Então, tem gente do Brasil inteiro aqui. Muito obrigado pela presença, a gente agradece bastante. Hein? Vocês devem estar enxergando o nome de vocês com um número que é os 4 últimos dígitos do celular que vocês cadastraram. Então, para a gente tentar identificar vocês rapidamente aí, tá? Quando o nome foi sorteado, por favor, compartilhem com a gente aqui dê um oi, ou o número da sua inscrição lá no Simpla, ajuda a gente a identificar corretamente vocês aqui. Podemos? Vamos lá. Sim. Boa sorte a todos aí que estão aqui. Espero que vocês sejam contemplados e consigam participar do nosso curso no final de semana que vem. 5, então, a primeira. Anelise. Anelise, vai lá, Fábio, eu não vou te interromper. Imagina, vai lá. Anelise, final do telefone, celular 3534. Anelise, manifeste-se aí com a gente, por gentileza, no chat, se você estiver por aí. Lembrando que nós sortearemos outra pessoa, caso ela não esteja aqui, caso a pessoa seja sorteada e não se manifeste aqui conosco, nós vamos sortear novamente. Anelise não se manifestou. Vou remover o nome dela aqui. Vamos remover e vamos sortear novamente. Então, Carla, para você participar, teria que ter sido feita a inscrição através do link, tá? Jander, final do telefone 1738. Jander, você está presente, se manifeste no chat. Você está presente. Carla, faz a sua inscrição rapidinho, o link que eu não estou encontrando, ou me passa no chat, que aí eu consigo me dar é complicado passar o celular aqui, né, pedir para ela colocar o celular dela aqui, né. Se ela conseguir em particular, já mandou aqui. Ok, Carla. Só um minutinho, Jander tá por aí? Jander, final do telefone 1738, eu vi, ele estava aí, mas eu não sei se ele já ficou até o final ou não. Que não? Não, eu não vejo manifestação do Jander, então vamos para mais uma pessoa. Okay. Carla, seu nome foi adicionado aqui, tá ok? Tauana. 2368. Tauana, final do telefone 2368. Se você está com a gente aqui, por favor, manifeste-se no chat para receber o seu voucher de 50% de desconto. Lembrando que esse voucher, não sei se eu avisei, mas ele é um voucher para os 2 dias, tá? Para os 2 dias de curso. Não vejo aqui, então, até o momento. Até o momento ainda não saiu nenhum. Quem tá ficando vai só aumentando as chances. Vamos lá. Kesley Fernanda, final do telefone 2219. Kesley, você está aí? Tem uma Kesley Fernanda aqui, ela está aqui presente. Se manifestou. Sim. Tudo bem, Kesley, você é a primeira ganhadora aí dos vouchers 50%, o nosso time vai entrar em contato com você amanhã para te passar todas as informações aí para você ter acesso, tá? Parabéns, Kesley. Espero te ver lá no final de semana que vem, então. Se você não puder participar, Kesley, avisa aqui a gente para a gente poder, se você quiser doar, né, abrir mão aqui do seu voucher, a gente sorteia outra pessoa. Uma atitude bacana aí. Então, já tivemos uma ganhadora.
Ela falou que vai sim. Isso aí, legal. Maravilha. Carla, olha, você tem sorte, Carla. A Carla, só esclarecendo, né? O nome dela não estava na inscrição, mas ela está com a gente aqui desde o comecinho da live, é uma das primeiras que entrou. Parabéns, Carla, parabéns. Espero encontrar você também lá no curso. Nosso time vai entrar em contato com você, Carla. Deixa aí seus dados aí no chat, não apaga não. Tá? Então já foram 2 dos 5. Isso aí, tem mais 3 ainda, sortudos dessa noite. Beatriz, 50-58. Beatriz está por aí? Não vejo Beatriz no chat aqui. Dou-lhe uma. Não. Próximo. Temos ainda 3 vagas, 3 últimas vagas para o curso. Não, lembrando que não são vagas, tá? São vouchers de 50%. As vagas foram lá no quem estava lá na síndrome cardiorrenal, né? Exatamente. Desculpa aí. Né? Yasmin. Yasmin, final do telefone 9022. Yasmin estava também aqui no comecinho. Acho que eu estou vendo a Yasmin aqui, hein? Eu comentei como vagas, porque mesmo pagando depois a gente não vai ter, né? Mas, é verdade. É verdade. Então, São Yasmin as últimas 5 vagas. A Yasmin, beleza, Yasmin, é isso aí. Nossa terceira sorteada do dia, da noite. Diz pra gente aí se vocês vão conseguir vir participar do curso, tá, gente? Lembrando que o curso é no final de semana que vem, é 4 e 5 de novembro, sábado e domingo. Ele começa às 8, vai até às 14 horas. Jander. O Jander não tinha sido já? O Jander foi sorteado, mas não se manifestou, e o nome dele continuou ali, né? Pode ser que tenha se inscrito 2 vezes. Pode ser. Foi algum... O Jander tá por aí, Jander? Acho que não. Acho que não. Obrigado pela participação, Nilda. Deixe os seus contatos. É bom vocês se inscreverem para estarem sempre participando das lives, recebendo as nossas comunicações e os sorteios também, tá, gente? Isso aí, mesmo que vocês não possam participar do curso, nas datas que não batem com o calendário de vocês, coloquem os seus dados para a gente ficar com vocês na nossa base de dados. São cursos que vão ser permanentemente oferecidos. E a Engion Vet, que está patrocinando esse sorteio, esses vouchers, vai ter uma novidade muito legal no comecinho do ano que vem. Provavelmente a gente vai comunicar a vocês assim que a gente tiver essa novidade. Então fiquem atentos aí às nossas comunicações, tá? Não deixem de deixar os seus dados. Jander não se manifestou. Saiu meu próprio nome aqui. Era só um teste. Era só o meu teste. Temos mais 2 vouchers aqui, descontos do Juliano. Final do telefone 0048. Juliana, você está aí? Não vejo nenhuma Juliana, Renan. Ok, vamos para o próximo. Mais 2 ainda, né? 2 vouchers ainda. 2 vouchers. Vamos lá. Luíse. Vejo uma Luíse aqui. Luíse, você está online com a gente? Luíse, final do telefone 5423. Luíse, se manifeste no chat, por favor, se você está por aí. Olá, está aí sim. Parabéns, Luíse. Maravilha, então. Vamos 4 já, né? Isso, agora é o último. É o último sortudo da noite para um voucher de 50% nos 2 dias. Lembrando que módulo 1 e 2, hein, esse voucher ele é válido. Última vaga. Ana Gabriele. Ana Gabriele, final do telefone 0522. Você tá aí, Ana? Não estou vendo ninguém aqui. Com Ana. O Jander, ele tem um Jander aqui no chat, mas ele não se manifestou, né? Acho que ele ligou a live e foi dormir, alguma coisa assim. Pois é. Perdeu. Isabela. Isabela, final do telefone 4486.
Isabela, você está aí? Também não vejo Isabela. Usina é o último, hein? O pessoal se inscreveu, mas não veio para a live. Perdeu. Não, perdeu. A sorte bateu a porta e... Ângela, 24, 25. Também não vejo. Também não está aí. Estou subindo aqui, está diminuindo os números. Mais uma Juliana. Não tem nenhuma Juliana no chat. Vamos lá. É a última vaga, né? Último voucher, Larissa. 8885, final do telefone 8885. Você está aí, Larissa? Larissa. Não vejo também. Também não. Vamos lá. Sony. Sony. Final do telefone 6017. Também não estou vendo. Vamos lá. Karine 3084. Final do telefone 3084. Você está aí, Karine? Não. Eu acho que a Karine se inscreveu na live e ela já está matriculada no nosso curso. É. E aí, você acha que é? Laís, final do telefone 1741. Não sei se é Laís ou Iais. Laís, tem uma Laís CN aqui. Laís, você está aí? É você, Laís? Final do telefone 1741. A Laís... Não sou eu, não é esta Laís. Calma, então ainda tem chance, não fique triste. Não é você, mas está perto, hein? A sorte está sorrindo para a Laís. Vamos ver. Fernanda. Fernanda, final telefone 3848. Também não temos. Não está aqui, não participou da live. Vamos lá. Cirlei, final telefone 1619. Não, não está na lista do chat. Estou vendo que tem dois nomes aqui com a Laís. Deixa eu remover aqui só um minutinho. A Laís acho que fez 2 vezes a inscrição. Ser justo com todos aqui. Só um minutinho. Resta só mais um voucher, né? Só mais um voucher. Ana Valesca. Não Final do temos. telefone 3783. Não temos nenhum com letra A hoje aqui, né, pessoal? Se inscreveu, ganhou e não veio. Caroline, final telefone 6193. Também não está. Não está. Vitor José. Também não vejo. Também não. Se veio, saiu antes do sorteio. Sérgio. Sérgio aqui. Sérgio Felipe, final do telefone 3229. Você está no chat, Sérgio. Manifeste-se. Diga que você está ao vivo com a gente. Não é possível que você vai perder esta sorte que bateu a sua porta. Sérgio. Sérgio não está ali. Não se manifestou. Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar uma mensagem para ele. Não consigo enviar mensagens por aqui.
Bom, Sérgio, o Sérgio, se tivesse acompanhando a live, estava atento ao sorteio, né? Eu acho que essa é uma regra que a gente estabeleceu. Todo mundo que está aqui está atento. Quem for sorteado imediatamente já se manifestou. Então vamos para a próxima. Agora sim, agora acho que é a Laís, Sene. Laís, final do telefone 0009. Isso, Laís, tá vendo? Sim, muito bem. Precisou ser sorteada 2 vezes, quase. Bom, Fábio, eu acho que nós encerramos então aqui a nossa live com todos os sorteios dos vouchers. De novo, eu queria agradecer a todos, de todo lugar do país, que nos acompanhou hoje. Eu fico à disposição para pelas redes sociais da Mobilivete, tenho todos os contatos, e vocês podem tirar dúvidas, se ficou alguma dúvida. Essa aula deve ser publicada no nosso canal da Mobilivete, por enquanto, lá no YouTube. Ainda não tem uma data específica, mas vocês podem tirar dúvidas se surgirem, ok? Eu agradeço novamente a vocês, a presença de todos. Espero que tenham uma ótima semana. E para quem foi sorteado com voucher, espero encontrá-los no final de semana que vem no nosso curso. Vai ser muito legal. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ótima noite a todos. Valeu. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jaide. Obrigado, pessoal do staff aí que estava ajudando. Muito obrigado. Sem vocês não seria possível isso aqui também. Valeu, gente. Obrigado, Renan. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu, pessoal.